Ainda meio no assunto, eu vi uma entrevista sua, quando a gente estava pesquisando para fazer a nossa entrevista, e essa não é uma pesquisa de hoje, a gente já está preparando há muito tempo, né, Bela? Dando os créditos à Bela, maravilhosa, nossa produtora, que faz comigo a pesquisa, sempre a gente faz a pesquisa junto. E eu vi numa entrevista sua você falando que não pega mais personagens trans, você não pega. Uhum. E tem um porquê de você fazer isso. E é muito importante que você deixe isso também registrado aqui nos Nordestinos. Eu sei que você já falou isso em outro lugar, mas eu queria que isso ficasse aqui também. Por que você decidiu não mais fazer personagens assim? Então, o que acontece? O que me levou a fazer esse tipo de personagem? Quando eu estava fazendo teatro lá em 97, então, assim, todas as meninas que inclusive estudavam teatro comigo, meninas trans, elas não conseguiam ficar dentro do teatro, porque o teatro, embora seja um lugar que aparentemente permissivo, aberto, descontraído, que todo mundo se aceita, não é bem assim. É também um lugar extremamente preconceituoso. É mesmo? E é demais. E as meninas passavam por isso, assim. Quando elas queriam fazer personagens femininos, o diretor, a companhia não deixava, e aí elas começavam a ficar desanimadas e abandonavam o curso, abandonavam as companhias, então elas acabavam não fazendo uma carreira teatral. E isso foi me incomodando, isso lá em 97. E aí em 97 eu fui pela primeira vez para a Boate Divine, que foi uma boate que teve uma década de história aqui no Ceará, né, em Fortaleza, e aí foi onde eu vi show de transformismo pela primeira vez. E aí eu fui vendo que todas as meninas que estudaram comigo não conseguiram fazer carreira no teatro e foram para dentro da boate. E por quê? Porque elas usavam a boate, o palco da boate, a dublagem, o transformismo, como uma cena teatral, como se fosse um grande espetáculo para elas. Então elas fizeram essa substituição. E eu fiquei muito inquieto com isso. Eu disse, caramba, mas por que isso está acontecendo? Então eu decidi montar uma peça, que foi exatamente essa, uma Flor de Dama, para questionar a classe artística cearense. Para dizer, por que essa temática não está aqui nessa história? Por que essas meninas não estão aqui? Por que o teatro não está aceitando? Só que isso, assim, a gente está falando de 97. Né? Então, quanto tempo não já se passou, que eu sou ruim de matemática, eu não sei, mas já são quase, sei lá, 20... 97, produção? 97, 2007. 26 anos. 26 anos, olha isso. Caramba. 26 anos depois, graças a Deus eu evoluí. Graças a Deus eu cresci e aprendi coisas diferentes, porque o que eu pensava em 97, eu comecei a ser questionado depois em 2017, né? Depois em 2007, então comecei a ser questionado sobre o fato de fazer essas personagens. E aí eu fui entendendo, aos poucos, obviamente, que a partir do momento em que nós, corpos cis, dentro de uma sociedade, assume esses lugares, a gente está tirando esse lugar de empregabilidade. Justo. Também. E aí eu fui entendendo isso graças ao apoio de outras meninas bem importantes para mim, a Verônica Valentino, que fez parte das Travestidas, né, que estava com a gente, depois foi para São Paulo, mas que é uma pessoa extremamente competente, de um conhecimento gigantesco, me ajudou bastante, me deu muito carão, muito cagaço sobre as coisas que eu errava, e a Bruna Benevides, que também é uma outra cearense, que hoje é sargenta na Marinha, né? Então, assim, ela conseguiu, dentro da Marinha, ter a sua identidade feminina respeitada e mantendo a patente dela. Então, tanto a Bruna como a Verônica me ajudaram muito nessa nova percepção, e aí... A gente está falando aqui de 97, mas depois veio o convite para fazer em 2017 A Força do Querer, onde eu fiz a Elis Miranda, que era essa personagem drag, essa personagem travesti, essa personagem... Não ficava muito certo o que aquela personagem era. E aí... Foi depois da Força do Querer que eu tomei essa consciência total de que, caramba, de fato, se eu assumo esse lugar, eu tiro a possibilidade do mercado de trabalho, dos produtores, pensarem nessas meninas e nesses meninos, né? Nesses corpos trans para assumir essas personagens. Por quê? Aí vai dizer assim, mas elas sempre vão fazer esses personagens? Talvez sim. Por quê? Dentro do mercado de trabalho, precisa entender que o mercado de trabalho é preconceituoso. Sim. Então, quando ele olha para um artista, um ator, uma atriz trans, ele quer imediatamente colocar ela nesse papel. E aí, o produtor desse mercado é tão burro que não consegue imaginar que essas pessoas também podem fazer outros personagens. Ele só consegue imaginar nessa função. E aí, se vem alguém e tira da função, a única função que o mercado consegue enxergá-la, a gente está causando um problema para elas. É verdade. Então é importante que a gente saia desse lugar e que elas assumam, porque é o lugar que o mercado permite nesse momento. Perfeito. Eu espero que o mercado mude, fique mais inteligente e consiga ter uma visão mais horizontal disso. Perfeito. Mas quando você começou a falar do assunto é porque não estava sendo falado, né? Sim. Em 97 não se falava sobre isso. Nem passava na sua cabeça que estaria tirando, né, a oportunidade de alguém estar trabalhando. Não, né? não. Você queria era levantar a pauta, né? Exatamente. Eu acho que isso foi muito bonito, porque foi essa pauta que fez as travestis
Travestidas acontecer. Que depois disso, essa temática passou a ser muito utilizada no teatro cearense, embora eu tenha sofrido críticas da classe artística. Eu fui chamado de escola de travestis, eu fui chamado de um ator que não tinha coragem de se assumir travesti, e aí ficava usando o teatro para fingir uma coisa que era, mas era no teatro que se assumia. Então, fui usado por todos esses clichês pela classe artística, por diretores e autores e atores da cidade. Mas o mais importante é que eu não baixei a cabeça, e aí por conta disso a gente fez com que as travestidas acontecessem, e dentro das travestidas várias meninas tiveram apoio para que, além de emprego, né, além de empregabilidade, proporcionalidade, elas também tiveram oportunidade e apoio afetivo para se assumirem e enfrentarem a sociedade. Foda demais, incrível.